Olá, meus alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje falaremos um pouquinho sobre HTML, ok? Entraremos nesse mundo de linguagens de marcação. Bom, o que é o HTML? O HTML é uma linguagem de marcação de texto, Hypertext Markup Language, ou seja, é uma linguagem de marcação de texto, de hipertexto, né? Ela não é uma linguagem de programação especificamente, ok? Hoje nós temos dois formatos principais no HTML, arquivos.html e arquivos.htm, também podem ser considerados como arquivos HTML. Bom, como funciona então a estrutura básica de um documento HTML? Vamos lá então. Toda a tag HTML ela tem que estar dentro dos símbolos de maior e menor, ok? Então, tudo que você escrever dentro desses símbolos será tratado como uma tag, perfeito. Só que você não pode esquecer o seguinte, nunca esqueça que toda vez que você abrir, ou pelo menos a maioria das vezes em que você abre uma tag, você obrigatoriamente tem que fechá-la, ok? Então, a tag principal do documento HTML, o que caracteriza que esse documento é realmente um HTML, é a tag HTML. Bom, como que eu escrevo esse HTML? Do jeito que você quiser. A linguagem HTML não é case sensitive, ou seja, ela não faz diferenciação entre as tags maiúsculo, entre as letras minúsculas e maiúsculas. Então eu posso escrever HTML, entendeu? Ou posso escrever HTML. Tanto faz. Eu particularmente utilizo tudo em minúscula, já é uma característica minha, ok? Bom, como que eu faço para fechar uma tag? Isso aqui que eu fiz foi a abertura da tag HTML, ok? Eu vou pegar e vou fechar essa tag HTML. Pronto, a mesma situação, né, entre os sinais de mais e menos, de maior e menor, só que agora eu coloquei uma barrinha antes do HTML. Então aqui eu estou caracterizando que eu abri uma tag e aqui eu estou caracterizando que eu fechei uma tag. Ok, quais são os elementos básicos de um documento HTML? Em primeiro lugar, a tag HTML. Em segundo lugar, a tag head, certo? Que é o cabeçalho, perfeito. Lembrando que toda vez que eu abrir uma tag, eu tenho que fechá-la perfeitamente. Então eu vou lá e fecho a tag head. Ok, eu fiz então, defini que o meu documento vai ser um HTML, ok? Abri a tag head, perfeito. E agora eu vou colocar uma tag chamada title, ou seja, a tag título. E vou fechá-la. Bom, eu procuro ser bem minucioso quando eu estou fazendo as aulas, para que realmente não fique nenhuma dúvida, tá? Então, pode ser que eu seja em alguns momentos até repetitivo, mas eu quero que realmente vocês entendam todo o conceito, entendam com todas as particularidades da linguagem, certo? Para que não fiquem dúvidas. Então, olha lá. Em primeiro lugar, o que significa esse espaço que eu fiz aqui? Vocês viram que a primeira tag eu coloquei aqui em cima, que foi a tag HTML. Depois eu coloquei um espaço, um tab, e coloquei a tag head. Por que eu fiz esse espaço aqui? Isso aqui chama-se identar o código, identação de código. O que é isso? É eu colocar posicionalmente o código estruturado, tá legal? Então aqui eu estou estruturando o meu código para que fique de forma, visivelmente, fique de forma fácil de trabalhar. Toda a linguagem de programação, toda a linguagem de marcação de texto, você sempre tem que identar o teu código. Porque imagine o seguinte, imagine que tudo isso aqui fosse assim, tá? Olha só. E isso aqui ainda não é nada, porque tem outras tags que vão dentro de outras tags, que vão ainda dentro de outras tags. Se você fizer tudo numa linha só, você mesmo vai se perder. Então, para ficar de forma mais fácil e entendível, visivelmente mais bonito também, a gente faz
uma indentação, que é colocar esses espaços aqui, esses tabs. Bom, por que eu falei que uma tag dentro da outra? Olha só, a tag HTML são as tags de abertura e fechamento, certo? Então elas são as principais tags que determinam o documento HTML. Dentro delas eu fiz uma tag head. Dentro da tag head eu fiz uma tag title. Ok? Então presta atenção, a tag head está dentro da tag HTML e a tag title está dentro da tag head. Ok. Por que eu faço essas situações? Porque em muitos momentos eu vou colocar tags dentro de tags para delimitar algumas coisas. Por exemplo, o título fica dentro do cabeçalho. Por isso que eu coloco uma tag dentro da outra. O que acontece se eu colocar aqui o título? Esse título nada mais é do que... vou fazer até bonitinho aqui. Você já deve ter visto isso várias vezes em sites. Vou colocar meu site. Ok? E vou colocar esses pontinhos aqui. Essa tag title, ela vai delimitar qual vai ser o título da página. Lá em cima na tua página vai ter um título. Essa tag é que vai delimitar que título é esse. Bom, agora eu vou fazer uma outra tag chamada body, que é a tag corpo. Ou seja, a partir de agora, tudo o que eu fizer dentro da tag body significa que está dentro do corpo do meu site, do corpo da minha página HTML. Bom, vou fazer aqui então aquele velho chavão, né? Meu primeiro site HTML. Eu sei que isso é velho, mas a gente tem que fazer. Então olha só, HTML, a tag principal. Depois eu coloquei uma tag cabeçalho, depois eu coloquei uma tag corpo e fechei com a tag HTML. Vamos salvar esse arquivo? Arquivo, salvar como, vou salvar como index.html. Salvei o arquivo index.html. Agora eu vou abrir esse arquivo. Você pode procurar lá dentro do seu... Pode salvar onde você quiser, tá? O arquivo. Eu vou abrir então o arquivo que a gente acabou de criar, que foi o index.html. 2 cliques no arquivo index.html e tá lá. Meu primeiro site HTML. O que acontece? Vou clicar com o botão direito do mouse aqui no Mozilla Firefox e vou colocar em código fonte. Tá? Coloquei em código fonte. Olha lá o código que a gente acabou de criar. Tag HTML, tag head, tag title, tag body, ok? Então a gente acabou de criar isso aqui e o meu browser já conseguiu interpretar esse texto, meu primeiro site HTML. Legal, né? Bom, vamos então, eu vou deixar minimizado isso aqui. Então veja só, de um bloco de notas eu fiz a minha primeira página em HTML. Agora nós vamos para a grande vantagem. Bom, eu poderia continuar fazendo tudo em HTML, em bloco de notas? Claro que sim. Mas qual é a vantagem de fazer em bloco de notas? Nenhuma. Você tem várias formas hoje de trabalhar e trazer, como é que eu posso dizer assim, ferramentas que te trazem uma facilidade muito grande na hora de você trabalhar com HTML, CSS ou até mesmo qualquer linguagem de programação. Uma dessas ferramentas é o Dreamweaver, ok? Eu vou então continuar o meu projeto em Dreamweaver. Se você não tem Dreamweaver, pode continuar o teu projeto em bloco de notas, sem problema nenhum. Mas procure, tem vários programas que permitem você fazer a edição de HTML. Programas inclusive free. Então eu vou colocar ali nos materiais da aula HTML, eu vou colocar ali uma lista de alguns programas que você poderia utilizar para estar desenvolvendo páginas em HTML, ok? Bom,
Vou para o Dreamweaver, a intenção não é ensinar Dreamweaver, ok? É somente utilizar o programa como uma ferramenta de criação HTML. Então eu vou abrir o meu próprio arquivo que eu acabei de fazer. Então vamos lá. Portal de cursos, tutoriais premium, HTML básico, index.html. Perfeito. Então, tá aqui o meu código, tá? Aqui dentro do Dreamweaver eu tenho essas opções aqui: Split, Design e Code. O que significa cada um? Code é o código, é onde eu estou escrevendo as linhas de código. Split é uma mescla, é meia tela código, meia tela design, ou seja, meia tela é o resultado final do que eu estou escrevendo aqui em código. E design é só o resultado final, ok? Então, como eu não vou ensinar absolutamente nada de Dreamweaver nessa aula, então nós vamos trabalhar apenas com Code. Podemos trabalhar com Split, mas Code fica mais visivelmente, fica melhor para vocês. Então vamos lá. Como que vai ser a continuação? Cada tag dessa aqui possui atributos, ok? Só que antes eu vou fazer o seguinte. Como que eu delimito inicialmente os parágrafos dentro do meu HTML? Então olha só. Toda vez que eu fizer um P, é um parágrafo. Veja só o que aconteceu aqui. Lembrando que a maioria, 90%, 99% das tags eu tenho que abrir e fechar, ok? Então olha só, vocês viram que quando eu coloquei a tecla de o sinal de menor, automaticamente já abriu uma janelinha de tags para mim? Então essa é a grande vantagem de trabalhar com Dreamweaver ou programas de edição. Eles já automaticamente tentam identificar o que você está querendo. Então olha só, coloquei lá um parágrafo, vou colocar outro parágrafo aqui, eu vou colocar meu segundo parágrafo, ok? Vou fechar esse carinha aqui. Então ele já fechou automático, eu só coloquei a tag de menor, daí coloquei a barra, automaticamente ele já fechou a tag. E aqui eu vou mudar de meu primeiro site para meu primeiro parágrafo. Ok, beleza. Vou salvar. Como eu salvo? No Dreamweaver você pode vir em File Save As para você escolher o lugar que você quer salvar, ok? Ou simplesmente Ctrl S já salva. Abrir novamente aquela pasta onde eu salvei o index e 2 cliques. Vamos ver o que ele abre aqui. Meu primeiro parágrafo pula uma linha, meu segundo parágrafo. Ou seja, eu criei 2 parágrafos diferentes aqui. Legal, né? Bom, vamos continuar. Primeiro eu vou explicar uma situação aqui. Por que eu uso index.html? A maioria dos servidores, dos provedores online onde você vai colocar o teu site, eu vou ensinar isso para vocês também. Eles vão exigir que a página inicial do teu site seja uma index.html, index.htm. Por quê? Porque é a primeira página que dentro do diretório que vai ser buscada para abrir como página inicial. Depois eu vou mostrar para vocês que eu posso colocar, por exemplo, assim, salvar essa página como home.html ou principal.html. Se eu upar essa página, eu digo assim, se eu jogar essa página na internet, lá no meu provedor, e tentar acessar o site, ele não vai abrir a página inicial do meu site, porque ele só abre a página inicial se ela se chamar index, ok? Então beleza, depois a gente vai trabalhar um pouquinho mais em cima disso. Bom, o que mais eu tenho dentro do body e dentro dessas situações de parágrafo que eu poderia utilizar? Vejam só, eu tenho alguns parágrafos chamados de cabeçalho. Os cabeçalhos são parágrafos pré-definidos com tamanhos de texto diferentes. Vamos trabalhar então com a primeira tag cabeçalho. O cabeçalho começa com H, veja só, H1, H2, H3, H4, H5, 6, ok? Então eu vou colocar um H1 e vou colocar meu cabeçalho 1, tá? Eu vou fechar essa tag
Vou salvar. Vou colocar H2. Meu cabeçalho 2. E assim por diante. Você pode fazer esses H até o H6 lá, ok? Aí eu vou pegar novamente e vou testar o meu arquivo. Vou lá. Vejam que cada cabeçalho tem tamanhos diferentes e fontes diferentes. Entenderam? Então assim, eu posso trabalhar com o cabeçalho H1 com uma fonte, o cabeçalho H2 com uma fonte diferente. Posso criar o meu próprio cabeçalho, ok? Posso personalizar os cabeçalhos pré-existentes, tá legal? Bom, existe uma outra forma também de você visualizar essa página sem precisar salvar, abrir a pasta, né? Em primeiro lugar, você pode deixar a tua página web aberta e dando F5 para ir atualizando, certo? Ou você pode simplesmente pegar aqui onde você está desenvolvendo e teclar a tecla F12, que automaticamente ele já vai abrir uma página, uma pré-visualização da página, no meu caso em Firefox, que é o meu browser preferencial, o meu browser padrão, ok? Bom, continuando a nossa aula de HTML, nós vamos entender um pouquinho sobre os atributos. Olha só, vou alinhar esse cabeçalho 1 aqui, ok? Vou alinhar esse cabeçalho 1 no centro. Então eu vou escrever align, ok? Igual, ou seja, alinhar igual, center. Tá legal? Então olha lá, opa, escrevi alguma coisa errada aqui. Align, ok, agora tá certo. Então eu fiz um atributo align, certo? Dizendo que o meu cabeçalho 1 vai ficar no centro, ou seja, centro, ok? Vamos fazer um teste? Vamos lá então. Abro novamente a página. Olha só onde está o meu cabeçalho 1. Diferentemente dos outros cabeçalhos, ele ficou no centro, ok? Porque eu deixei uma instrução dizendo que esse cabeçalho ficaria no centro da minha página. Perfeito? Da mesma forma, eu posso colocar um align left, por exemplo. Eu vou colocar alinhado à direita, porém eu quero colocar right, alinhado desculpa, left à esquerda, right à direita, certo? E vou fazer um teste aqui com o meu cabeçalho. Olha lá onde ficou o cabeçalho 2, lá do lado direito. E assim por diante. E que outros atributos eu poderia usar para essas tags? Bom, cada tag tem uma coleção de atributos permitidos. Nem toda tag pode usar todos os tipos de atributos, como align, por exemplo. Mas a tag H, que é a tag de cabeçalho, ela permite utilizar alguns atributos. Por exemplo, eu posso utilizar o atributo color. Color igual... Posso utilizar dentro da tag cabeçalho, tag H1, eu posso utilizar a tag style, tá? Eu vou mostrar para vocês que eu posso utilizar a tag color dentro de outras tags, o atributo color dentro de outras tags. Então eu posso colocar aqui color, olha só. E aqui eu seleciono uma cor específica. Vou colocar um vermelho aqui, tá? Essa é a grande vantagem de você trabalhar com o Dreamweaver ou um editor. Então vejam só, eu simplesmente coloquei a tag style, coloquei um sinal de igual e abri aspas. Digitei color, ó, já apareceu para mim uma seleção de cores, ok? Fechei aspas, pronto, já tava. Ele já automaticamente vai identificando aquilo que você precisa para o teu código e já vai abrindo. Bom, por padrão, as letras as cores normalmente elas são compostas por 6 algarismos. Sejam letras ou números, porém você pode verificar que o Dreamweaver hoje, pela interpretação dos browsers, pela compatibilidade, eles já estão conseguindo boa parte das cores
você já pode trabalhar apenas com 3 letras, tá? Três algarismos, seja letras ou números, mas você já pode trabalhar apenas com esses três carinhas aqui. Não precisa mais trabalhar com as 6 letras que é o padrão de cores, ok? Vou salvar esse cara aqui, vou dar um F5 e tá lá, o meu cabeçalho mudou de cor. O que mais que eu poderia utilizar aqui? Eu poderia utilizar aqui também com o ponto e vírgula dentro do... Aqui eu colocando um ponto e vírgula dentro da minha aspas aqui, tá? Vou mostrar para vocês, está aqui a minha aspinha. Vou colocar um ponto e vírgula e vou dar um espaço, ele já vai abrir outras opções para mim. Eu posso colocar também o tipo de fonte que eu vou utilizar. Font Family. Qual fonte que eu quero utilizar? Posso adicionar novas fontes aqui, tá? Essas aqui são as fontes padrões. Mas se eu quiser eu posso aqui em Edit Font List. Não vou trabalhar isso agora. Vou colocar uma fonte Impact. Vou salvar, Ctrl S, né? Dei um Alt Tab aqui e tá lá. Meu cabeçalho mudou novamente. E assim por diante. Eu tenho várias formas de trabalhar. Sempre dentro da tag Style, que vai ficar todos os atributos dentro de aspas. Eu vou sempre tendo que colocar um ponto e vírgula quando eu definir que aquele atributo específico já está pronto, tá? Então, aqui eu posso, por exemplo, colocar font size, que é o tamanho da fonte. Quero colocar uma fonte 36 pixels, tá? Ctrl S, salvei, Alt Tab para mudar, 36 pixels, aumentei o tamanho da minha fonte. E assim por diante. Eu tenho várias formas e vários atributos para trabalhar dentro da tag cabeçalho. Bom, quais atributos eu poderia trabalhar dentro da tag parágrafo, por exemplo? A tag parágrafo, ela é interessante porque a tag parágrafo, ela tem as mesmas classificações, os mesmos atributos que a tag cabeçalho, tá? Então você não tem uma grande diferenciação, mas eu vou mostrar para vocês uma situação aqui bem interessante. Você percebeu que quando eu fiz o meu texto, automaticamente eu pulei uma linha entre os parágrafos, certo? Mas como que eu faço para fazer um parágrafo, entre aspas, né, um parágrafo sem pular essa linha? Bom, existe uma tag, tá? Que ela é uma das tags exclusivas que não precisa ser fechada, apenas aberta, que é a tag BR. Tá legal? A tag BR faz o que? Vejam só, coloquei meu primeiro parágrafo. Antes eu vou fazer o seguinte, só para vocês entenderem uma coisa. Eu vou dar um Enter aqui, ó, certo? Vou dar um Enter e vou começar um outro texto aqui embaixo. Meu primeiro parágrafo, este é o meu primeiro parágrafo. Meu primeiro parágrafo. Ok. Vejam só, eu dei um Enter, tá? Abri a tag aqui do lado esquerdo, fechei na segunda linha aqui do lado direito. Ok. Eu pergunto, eu vou ter um parágrafo feito ou não? Não vou ter. Quer ver? Ó? Vou dar um F5. Continua na mesma linha. Estão vendo? Ó? Meu primeiro parágrafo. Esse é o meu primeiro parágrafo. Ou seja, ele não deu esse Enter aqui, esse parágrafo entre um e outro. Por quê? Porque para fazer isso, eu preciso de uma tag chamada BR, tá? A partir do momento que você utilizar essa tag BR, ela é uma tag de pula linha. Toda vez que você tiver um BR, você vai pular uma linha. Então, ó, F5, pulei uma linha. O interessante dessa tag é o seguinte, você não precisa escrever, lógico, de forma a ficar mais organizado o teu texto, sim, você poderia dar um Enter e trabalhar com ele aqui embaixo. Porém, você não precisa, você pode trabalhar com o texto aqui, dar o outro BR aqui, continuação de texto, parará. Olha só, toda vez que eu der um BR, independente da onde, se eu estou escrevendo na mesma linha aqui no código ou não, o BR vai pular para a linha subsequente, certo? Então, toda vez que eu tiver um BR, é como se aqui eu tivesse um BR, aqui eu tivesse um BR e aqui eu tenho o final do meu parágrafo. Ok? Entenderam? Conseguiu entender assim perfeitamente? Que o que eu escrever no código, eu posso escrever
1000 linhas aqui, dá 1000 enters aqui, que ele não vai puxar isso lá no meu HTML. O meu browser não vai conseguir entender que eu estou querendo dar um parágrafo. Eu preciso dizer para ele, olha, pula para a próxima linha, através do BR, ok? Isso é muito usado, o BR é muito usado para fazer, por exemplo, o endereço. Eu quero colocar aqui, rua, teste, tá? BR, bairro, teste, ok? BR, cidade, Curitiba, ok? Então vejam só, vou dar um F5, eu fiz aqui um endereço. Então isso é muito usado para fazer endereços mesmo, sabe? Não só para isso, para fazer você compor texto, nossa, tem uma infinidade de coisas que você pode fazer através da tagzinha BR. Lembrando que ela não precisa ser fechada. Tem uma outra tag bacana também que eu quero passar para vocês, que é a tag HR. A tag HR, ela é uma linha horizontal, tá? Então ela é uma linha que vai compor em todo o teu texto horizontal. Se eu fizer só HR e fechar, né, só fiz o HR, não precisa fechar o HR. Fiz um HR aqui, vou dar um F5, fez uma linha, certo? Ok, mas ela fez uma linha com as características que ela queria, né, padrões da tag HR. Agora eu vou colocar alguns atributos aqui. Por exemplo, eu posso colocar nessa tag HR o atributo size, que é o atributo tamanho, perfeito? Então eu vou colocar um atributo size igual 1. Vamos ver aqui, F5, viram que ela deu uma reduzida por padrão. Então o atributo, a tag HR, ela tem um atributo size, ou seja, o atributo tamanho 2. Quando eu mudei para 1, automaticamente ela reduziu, ela deixou a linha um pouquinho mais fina. Eu posso colocar, por exemplo, aqui width. O que é isso aqui? Width. Width. O que é isso? Width é qual é o tamanho que ela vai ocupar horizontalmente. Tá? Eu posso delimitar um tamanho para essa tag, para essa linha. Se eu colocar 100%, vou dar um F5, automaticamente ele vai usar 100% da minha página. Se eu colocar apenas 50%, se eu der um F5, ele vai reduzir a minha linha só para o tamanho de 50 pixels. Ok? Eu posso dar 50%, por exemplo. Ele vai ter 50% do tamanho da página. Independente do tamanho da página, sempre vai ser 50%. Vocês vão ver que isso é muito utilizado em alguns momentos. Não a linha especificamente, mas outras coisas em que eu vou delimitar tamanhos. Vou trocar aqui o size para 5, só para ver o que acontece. Olha só, fez uma linha bem grandona, ela é um pouco mais larga. E veja também que eu que ela tá ficando como se fosse, quer ver, vou mudar aqui o size para 20. Perceba que essa linha, depois que eu coloquei o tamanho 20, ela não é sólida. Ela parece um campo de formulário. Para tornar essa linha sólida, eu tenho que usar um no shade aqui. Isso aí. O no shade torna a linha sólida, sem sombreamento, ok?